Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, todos os sábados eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Nós temos estudado alguns fenômenos relativos à atenção. Nós vimos um fenômeno relativo à atenção auditiva, que é o efeito discótico, né? Que é aquele no qual a pessoa ouve uma coisa num ouvido e outra em outro ouvido, e aí ela precisa prestar atenção somente a um dos lados do ouvido, né? Apenas ao ouvido direito ou ao ouvido esquerdo. Hoje nós vamos estudar um outro tipo de fenômeno que acontece em relação à atenção, mas agora em relação à atenção visual. Quando a nossa visão ela precisa prestar atenção a duas, ou melhor, assim, quando a nossa visão ela se divide, né, entre duas coisas, mas a gente é chamado a selecionar, a prestar uma atenção seletiva a uma das coisas. Então nós estamos considerando a atenção seletiva. Os estudos em atenção seletiva são aqueles em que é pedido para a pessoa que ela preste atenção a um estímulo e ignore outro. Então nós vimos, por exemplo, na escuta discótica, preste atenção só ao ouvido direito e ignore o ouvido esquerdo. Agora nós vamos pensar na atenção seletiva em relação à visão. E para isso nós vamos falar do efeito Stroop. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de receber novas notificações. Para estudar o efeito Stroop, é importante que vocês olhem para essa seguinte imagem que vai aparecer aqui para vocês e vocês tentem olhar para as palavras, né, e falar qual é a cor em que elas estão escritas. Então é para você olhar e falar, e olhando cada palavra, falar em que cor elas estão escritas. Então faça esse exercício. Olhe para as palavras e fale qual é a cor em que elas estão escritas. Os estudos em atenção seletiva são aqueles em que é pedido para a pessoa que ela preste atenção a um estímulo e ignore outro. Então nós vimos, por exemplo, na escuta discótica, preste atenção só ao ouvido direito e ignore o ouvido esquerdo. Agora nós vamos pensar na atenção seletiva em relação à visão. E para isso nós vamos falar do efeito Stroop. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de receber novas notificações. Para estudar o efeito Stroop, é importante que vocês olhem para essa seguinte imagem que vai aparecer aqui para vocês e vocês tentem olhar para as palavras, né, e falar qual é a cor em que elas estão escritas. Então é para você olhar e falar, e olhando cada palavra, e falar em que cor elas estão escritas. Então faça esse exercício. Olhe para as palavras e fale qual é a cor em que elas estão escritas. Eu espero que vocês tenham tentado, né? Espero que vocês tenham tentado fazer a tarefa de olhar e falar em que cor as palavras estão escritas. Eu imagino que vocês podem ter feito duas coisas. Uma possibilidade é de que vocês tenham errado e feito a tarefa do jeito que não era para fazer. Era para vocês falarem em que cor as palavras estão escritas. Não é para ler o que está escrito. É para falar a tinta que foi usada para escrever as palavras. Então, por exemplo, a primeira palavra que aparecia, ela parava vermelho. Mas não era para vocês falarem vermelho. Não é para vocês falarem vermelho. É para vocês falarem a tinta da cor. Então, na verdade, era para vocês falarem amarelo, né, na primeira palavra. Na segunda palavra, ela estava de verde. Então, não era para vocês ler vermelho. Era para falar verde. A terceira palavra, ela estava escrita em azul. Então, era para vocês falarem azul. E não ler a palavra amarelo. Vocês podem, quem entendeu o que era para fazer, pode ter tido uma certa dificuldade. Às vezes o cérebro da gente meio que buga, né? A gente vê ali, tá escrito vermelho, mas é para falar amarelo. Parece que buga o cérebro da gente. E foi isso que é uma questão interessante, né? Como a visão nossa é para concentrar na cor da tinta, não é para concentrar no significado da palavra. Então vocês percebem aqui a atenção seletiva, é para vocês selecionarem só a cor da tinta, não é para vocês lerem a palavra. Então, o efeito Stroop tentou estudar isso.
Então, como que a gente pode entender o efeito Stroop? O efeito Stroop, ele se refere à observação de que as pessoas levam muito mais tempo para dizer o nome da cor de um estímulo quando essa cor é usada para imprimir uma palavra incongruente do que quando aparece como um signo sólido de cor. Porque o que aconteceu? Esse experimento foi feito assim. Primeiro foi mostrado uma imagem com vários quadradinhos pintados de cores diferentes. E só se pediu para a pessoa falar assim, qual é a cor que o quadradinho está pintado? As pessoas, quando elas falavam, elas tinham que falar simplesmente a cor na qual o quadradinho está pintado, elas levavam 63 segundos para identificar a cor da tinta de 100 quadrados de cor sólida. Então, apresentava 100 quadradinhos, todos com uma cor diferente, e pedia para a pessoa ir falando, qual que é a cor, qual que é a cor? Ela ia falando, azul, verde, amarelo, vermelho, azul, verde, rosa. Ela ia falando das cores, e aí tinha 110 quadradinhos, ou melhor, desculpa, tinha 100 quadradinhos, e aí ela levava 63 segundos para falar a cor dos 100 quadradinhos. Depois fez esse experimento que eu falei para vocês, né, de colocar as palavras, né, incongruentes com a cor. Então, assim, estava escrito amarelo, mas amarelo estava escrito de vermelho, e era para a pessoa falar vermelho. E aí foi identificado por um pesquisador chamado John Stroop, por isso que em 1965 ele fez essa pesquisa, e ele descobriu que as pessoas elas precisavam, em média, de 110 segundos para identificar a cor da tinta de 100 palavras que eram incongruentes com o nome das cores. Ou seja, o que essa pesquisa mostrou? Que as pessoas levam mais tempo para dizer o nome de uma cor quando são distraídas por outro aspecto do estímulo, no caso aqui, o significado das palavras em si. E aí, várias pesquisas foram feitas para pensar, será que existe diferença? Por exemplo, uma pessoa que é mais velha, uma pessoa que é mais jovem, ou uma pessoa que tem um transtorno mental e uma pessoa que tem uma condição psicológica, entre aspas, normal. Será que existe alguma diferença em como o tempo que elas levam para identificar as cores das palavras desse tipo de pesquisa? E aí, algumas pesquisas mostraram que, embora adultos mais velhos se saiam tão bem quanto os adultos jovens em muitas tarefas cognitivas, nessa tarefa do efeito Stroop, nessa tarefa de identificar a cor de palavras incongruentes, que estão escritas outra cor que não é aquela na qual da tinta delas, os adultos mais velhos, eles apresentam maior dificuldade do que os mais jovens na tarefa Stroop. Também, algumas pesquisas mostraram que as pessoas com esquizofrenia, pelo menos em estado de surto, em estado psicótico, não no estado normal, quando a pessoa está psicologicamente já estabilizada, mas quando a pessoa está com esquizofrenia, elas têm ainda mais dificuldade na tarefa de Stroop do que as pessoas, entre aspas, em condições psicológicas normais. Outros psicólogos também tentaram fazer uma coisa diferente, que é uma técnica chamada tarefa emocional de Stroop, que é usada para testar como pessoas com transtorno fóbico reagem a esse tipo de tarefa. O transtorno fóbico, ele é o medo excessivo de um objeto específico. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um medo excessivo de aranhas. Então, a pessoa tem um medo tão grande de aranhas que isso prejudica a vida social dela. Isso traz prejuízos em termos de sofrimento psíquico. Quando isso acontece, a pessoa, então, ela é diagnosticada com esse transtorno fóbico. E aí, alguém teve a ideia de pensar assim, vamos fazer uma tarefa fazendo o seguinte, vamos colocar palavras que remetem ao medo excessivo que essa pessoa tem. Por exemplo, essa pessoa tem medo de aranha. Vamos então colocar palavras como rastejar, peludo. E aí palavras que se relacionem com esse medo dela. E vamos colocar essas palavras com determinadas cores e ver o que acontece se a gente apresentar a palavra, por exemplo, rastejar ou a palavra peludo, pintado de amarelo ou pintado de azul. Será que a pessoa consegue identificar a cor de maneira normal, igual qualquer outra pessoa identificaria? E aí foi, então, considerado, assim, na tarefa emocional de Stroop, as pessoas são instruídas a dar nome à cor da tinta do mesmo jeito, mas elas estão impressas em palavras referentes aos objetos de que elas têm medo. As pessoas com fobia, elas são significativamente mais lentas com essas palavras relativas às suas fobias do que pessoas que estão, entre aspas, em condições psicológicas normais ou com palavras que não remetam às fobias delas.
E aí, em contraste, as pessoas que não apresentam essas fobias, né, elas não apresentam qualquer diferença entre os dois tipos de palavras. Você pode apresentar uma palavra que é cachorro e apresentar uma palavra que é batata, e aí vamos supor que essa pessoa tem medo de cachorro. A pessoa que tem medo de cachorro, ela vai demorar mais tempo para identificar qual é a tinta da cor da palavra cachorro. Já a pessoa que não tem esse medo, ela vai demorar o mesmo tanto de tempo, tanto para a palavra cachorro quanto para a palavra batata. O que esses resultados nos mostram? Esses resultados sugerem que as pessoas com transtorno fóbico, elas são hiper alertas a palavras relativas à sua fobia. E aí, qual é a explicação para o efeito Stroop? Por que a gente demora mais tempo para identificar a cor de uma palavra quando essa palavra é incongruente em seu significado com a tinta na qual ela está escrita? Duas teorias principais foram levantadas para explicar isso. A primeira teoria é chamada abordagem do processamento de distribuição paralela, PDP. Abordagem de processamento de distribuição paralela. Processamento de distribuição paralela, PDP. De acordo com a teoria do PDP, a tarefa de Stroop ativa dois caminhos ao mesmo tempo. Um ativado pela tarefa de identificar a cor da tinta e outro ativado pela tarefa de ler a palavra. E aí há uma interferência entre esses dois caminhos competitivos, porque eles se ativam ao mesmo tempo. Como há dois caminhos paralelos ativados ao mesmo tempo, um de compreender o significado da palavra e o outro de identificar a cor da palavra, você tem dois processamentos cognitivos em competição, de modo que há uma desvantagem no desempenho da tarefa. Uma outra explicação também interessante para o efeito Stroop, ela diz assim que nós, seres humanos alfabetizados, nós temos muito treinamento em ler palavras. Faça um teste. Pegue uma placa, pegue qualquer coisa que tenha uma palavra escrita na sua língua que você conhece e não leia a palavra. Não é para ler. Pegue um livro, olha para a capa do livro e só olha para a palavra. Não é para ler a palavra. Não é para você captar o significado da palavra. Vai na rua enquanto você está andando, olha as placas dos supermercados, olha as placas de trânsito que tem alguma coisa escrita, as placas que tem alguma coisa escrita, os nomes dos supermercados, os nomes das lojas. Tenta fazer esse exercício de olhar para a palavra e não ler o que está escrito. Não capite, não reconheça o significado da palavra. É só para você olhar para a palavra. Olhe para a palavra sem ler. Uma coisa que é interessante é que nós não conseguimos deixar de ler as palavras, mesmo que nós queiramos. Se você já aprendeu a ler, se você é alfabetizado, se você olhar para uma palavra, você vai automaticamente lê-la. Mesmo que seja mentalmente, mas você vai automaticamente compreender e reconhecer o significado da palavra. Então existe um processo que é automático. Quando a gente olha para uma palavra, a gente na hora reconhece o significado. Então por que é difícil quando a gente apresenta uma palavra pedir para você falar a cor dela? Porque a primeira coisa que você reconhece na palavra é o significado. Então pensa, a hora que você olha a palavra azul, a primeira coisa que você vai reconhecer de maneira automática é a palavra azul. Por isso que a pessoa fala assim, fala tinta, mas o que você fala primeiro é azul. Às vezes a palavra azul é escrita de vermelho. Só que você reconhece primeiro, está escrito azul. Depois que você vai e olha, a tinta é vermelha. Porque o processo de reconhecer o significado da palavra é rápido, é automático. Já o processo de reconhecer a tinta demora um pouco mais. Então, o que acontece? Uma explicação para o efeito Stroop considera o fato de que temos tido muito mais treino em ler palavras do que em dizer o nome das cores em que elas estão escritas. O processo mais automático, que é de ler a palavra, ele interfere no processo menos automático de identificar a cor. De modo que quando a pessoa é apresentada para a palavra e se pede para dizer a cor da tinta em voz alta, ela automaticamente lê o significado da palavra. E por isso ela leva mais tempo para reconhecer a tinta. Então há essa questão. Eu espero que vocês tenham entendido o efeito Stroop, as teorias para explicá-lo, as diferenças entre uma pessoa com transtorno fóbico e esquizofrenia, uma pessoa em condição psicológica normal. A questão também, né, das diferentes teorias para explicar o transtorno e também a diferença de tempo que se leva para isso e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo nós estaremos estudando algumas teorias a respeito da atenção. Até mais!